Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do Beira do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E aí, Rodolfo, e aí, pessoal? Aqui tudo bem, né? Talvez hoje teve o dia mais emocionante assim, de Copa, né? E é um grupo que, quando sai o sorteio, achei que ia ser o menos emocionante. Acabou sendo bem curioso aí o segundo tempo do grupo da Alemanha e da Espanha ali. Para trade não acho que foi um dia tão fácil, não. Só de primeiro horário, mas deu para se fechar no game. E a Alemanha foi a Bélgica também, né? Que eram cotadas para ir longe, mas para mim eu já não esperava muito, mas a Alemanha foi a decepção aí da fase de grupo, ficou de fora. Pior que ontem a gente falou que a Dinamarca seria a grande decepção dessa primeira fase, imaginando que hoje ia passar a Espanha e a Alemanha, né? Porque, sinceramente, eu nunca esperava que a Alemanha ia ficar de fora, porque ela ia enfrentar a Costa Rica. Talvez até o Japão eu estava achando que poderia ganhar da Espanha, mas a Alemanha ficando fora eu achei que era muito difícil, perdendo para na verdade não perdeu, né? Mas achei que a Espanha ganharia também do Japão, mas acabou que não passou. Acho que agora está disputando aqui a Dinamarca. Depois a gente vai ver se a Dinamarca foi o pior pelo que esperava ou se foi a Alemanha, né? Teve gente aí que colocou a Alemanha como campeão no bolão, hein? Nossa, Na hora que que chegaram bicho no bolão, vamos ver quem foi essa pessoa. zicado, hein, esse cara. Antes de a gente começar, vamos falar das nossas redes sociais. YouTube, Instagram, lá do B do Trade Esportivo. Tem o Twitter também, lá do B do Trader. Segue a gente lá, quem puder, dá uma moral. Se estiver gostando do conteúdo, é importante. O e-mail lá do B do Trader, @outlook.com. Antes de a gente começar, né, falar que a gente está gravando o Diário da Copa todo dia, que está tendo jogo, claro. A gente fala que os jogos que a gente fez, por enquanto todos os dias teve jogos, então a gente não falhou nenhum dia. E também planeja os jogos do dia seguinte aí, e onde a gente planejou, mas deu dois aí, deu totalmente ao contrário, né? Vamos começar pelo primeiro jogo, o favorito da Copa, Marrocos, 2-1 no Canadá. Eu avisei do Marrocos. Viu, Leão? O Marrocos então passou em primeiro, talvez até eu não esperava passar em primeiro, pensei que poderia nem passar, mas imaginei que ia dar trabalho, né? Mas a seleção conseguiu passar invicta aí, 2 vitórias e um empate. Talvez não jogou a melhor partida do mundo hoje, mas decidiu o jogo rápido ali, depois segurou. Passou junto com a Croácia, né? A Croácia em segundo com 5, Bélgica em terceiro com 4, e o Canadá não ganhou nenhuma, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre. Estatísticas: 59% de posse de bola para o Canadá, 5 finalizações, 41% para o Marrocos, 6 finalizações. Foi um jogo de 3 gols, né? Muito pouco chute na partida, né? Bem, achei que o Marrocos começou ali se impondo, porque ele precisava dessa vitória para garantir. O Canadá acho que entregou o jogo ali em falhas, né? Primeiro gol nem se fala, foi uma falha bizarra ali da zaga / goleiro. Entregaram a bola, acho que foi o Zeke, né, que fez o primeiro gol. Ele Foi. chutou, o goleiro estava lá na linha da zaga, estava fora do gol, então fez o gol, já abriu ali. Depois o El Nesri fez 2-0, acho que enfim eu falei o nome dele corretamente. E foi o primeiro jogador africano, acho que é africano, eu não sei se é marroquino ou africano, depois eu vou procurar aqui para falar certinho. Foi o primeiro jogador a marcar em 2 Copas diferentes, né? Eu acho que foi. Vou procurar aqui se foi africano ou se foi Foi marroquino. marroquino, mas tô achando que vai ser marroquino, porque tá africano, não é possível que nenhum jogador africano marcou Heitor, sei 2. lá. É, mas eu vou olhar aqui depois. É o primeiro jogador do Marrocos a marcar em 2 edições de Copa do Mundo.
Em 2018, o atacante deixou dele na partida contra a Espanha. Então, marroquino mesmo, primeiro jogador de Marrocos a marcar em 2 Copas diferentes. E depois uma falha do goleiro também de Marrocos, o Canadá diminuiu. Acho que até deram um gol contra, né? Nesse gol aqui, deram o gol pro zagueiro. E depois no segundo tempo, achei que o Marrocos segurou o jogo, ele não quis se expor, né? Talvez é o que o Canadá faltou em algumas partidas aqui. Não tanto igual o Marrocos hoje, mas ser mais cauteloso depois de estar na frente do placar. E Marrocos no segundo tempo foi bem cauteloso, não quis se arriscar, quis segurar o placar ali. Principalmente estava tendo empate lá entre Croácia e Bélgica, né? E mesmo se ele empatasse, ele passaria, né? Com esse empate lá da Croácia, e até dependendo quem ganhasse lá, ele passaria também, né? Não poderia perder. Então, jogou um segundo tempo bem mais burocrático. Para você ter uma noção, ele teve 34% de posse de bola e nenhum chute ao gol. Nem na direção, nem fora, né? E já a Canadá teve 66%, mas só finalizou 3 vezes. Em relação a trading, não peguei nada, não cliquei também. O gol foi muito rápido, 4 minutos. Eu queria algo a favor do Marrocos, mas para mim não deu tempo. Confesso também que, como estou trabalhando, estava olhando, não tão concentrado, então não sei se daria para pegar esse gol caso eu estivesse mais concentrado. E depois que o Canadá fez 1-0, também não tive leitura ali a tempo para mais gols, já saiu 2-0 aos 23. O outro gol também não estava dentro, e o segundo tempo eu não achei que tinha leitura, pela postura do Marrocos. Dependendo só do Canadá com o Marrocos fechado, achei que não valia a pena e não cliquei mais. E aí, Cabal, o que você achou do jogo? E chegou a clicar, só assistiu? Eu achei que é um jogo complicadinho, né? Até porque o Marrocos não precisava mais ganhar e o Canadá já estava eliminado, né? E ainda logo de cara teve essa entregada do goleiro. Só que aí depois dessa entregada, acho que o Canadá que começou a correria, ele deu uma desanimada. E aí eu trabalhei a favor do Marrocos ali, né? 1,29, eu acho. Já onde tinha descido. E fiquei lá, posição tranquila, peguei um chique de green, assim. Aí só que o Canadá começou a entrar no jogo de novo, marcar pressão. Aí eu fechei, né? Que já era uma odd que não ia corrigir muito. Aí o padrão já estava mudando e deu uns minutos, saiu o gol do 2-0 do Marrocos. Mas normal, já era para estar fora mesmo. Mas acredito que dava para ter insistido, só que como não tinha muito mais onde corrigir, eu não quis ficar segurando de boa. E depois teve esse 2-1, até achei que foi bem frango do goleiro, mas depois eu vi que desviou mesmo, assim. E o segundo tempo o Marrocos ficou defendendo, que é um time bem forte, defensivo. E como eu tinha pegado esse stick de green aí no back Marrocos, aí e o Canadá não desistiu, teve uma hora que cabeceou, a bola bateu, até que tinha sido o gol, bateu na linha assim. Aí eu falei, o Marrocos tá chamando para tomar esse empate aí. Joguei aquela moedinha no Lei Marrocos no final, mas só joguei mais porque já tinha um greenzinho para gastar, assim. Acho que aquele final nem o Marrocos já não queria mais nada, não, tá? Só se defendendo. E a gente vê, né, como eu acho esse formato da Copa muito bom, né? Eu acho que esses grupos, 32 seleções formadas ali, distribuídas em 8 grupos de 4. Eu acho que tem os favoritos, claro. Acho que na maioria das vezes passa os favoritos, né, nos grupos. Mas tem sempre a surpresa, tem alguns jogos ali interessantes. E é uma pena que a FIFA vai aumentar as seleções. Eu acho que vai acabar muito com a graça da primeira fase, né? Hoje tem essa notícia que ela está pensando em mudar a questão do grupo de 3, que para mim era acabar total, né? Que está pensando em fazer grupo de 4, 12 grupos de 4. Aí fica bom. Eu Aí, acho que melhora, mas se você pegar as seleções que era para ter ido, se fosse 48, né?
seleções, nossa, tem muita seleção ruim, né? Então, assim, Não, essa é outra questão. Eu tô falando assim, só de não ser aquele grupo de três. eu acho que melhora em relação ao que estava pensando se ela fizer, mas, assim, em relação aos grupos, como vai ser por ranking, então provavelmente vão ter grupos assim, mas muito disparidade muito grande, né? Que vai ter um time que nunca passará, nem se tiver muito no dia. Provavelmente vai ter um super favorito e talvez um Canadá seja o melhor time depois. Então acho que corre um risco de ser mais ou menos nesse nível, né? Não vai ter nenhum Marrocos assim, não vai ter uma Dinamarca no grupo. A Dinamarca e o Marrocos talvez seja até cabeça de chave dessa quantidade do que tá fazendo aí. Sim, no nível deles, né? Então, assim, é, já decidiu, né, que vai ser 48, mas eu acho que perde muita graça. Eu acho que do jeito que tá, as seleções favoritas, se der uma vacilada, elas caem fora, né? Igual foi aqui a Bélgica. Então, eu acho que não vai premiar o bom desempenho, vai premiar talvez aquelas seleções meia boca vai conseguir passar, que não tá tão bem. Por exemplo, a Bélgica talvez passaria, se fosse o outro formato, né? Mas muitas vezes é bills, né? Mas é dinheiro aí, é complicado. Bem, Marrocos então passou e vai pegar a Espanha, né? Pegou um chaveamento aí difícil. Depois a gente vai falar desse chaveamento, porque o Brasil estava desenhado antes de começar aqui, ficar de um lado bem mais difícil, e parece que agora está ficando um lado mais fácil. Depois a gente vai dar uma olhadinha. O outro jogo, Croácia e Bélgica, eu pensei que esse jogo ia ser mais para gols, pensei que a Bélgica ia tentar ir para cima, mas a seleção começou mal, terminou mal, não impressionou nada essa Bélgica. Até eu que falei que correu o risco de não passar, mas não esperei que jogaria tão mal, né? Teve 48% de posse de bola a Croácia e 11 chutes, e a Bélgica 52% e 16 chutes. Mas isso muito no segundo tempo, né? No primeiro tempo achei a Bélgica muito mal. Inclusive deu só 5 chutes, nenhum no gol. A Croácia deu 6 também, nenhum no gol. No primeiro tempo achei muito fraco, não cliquei, achei muito ruim. E no final pus a moedinha ali no limite. Dessa vez eu nem espetei uma para cada lado, não, pus só uma no limite. Deixei rolar, não bateu. Achei que foi uma entrada boa, porque só o Lukaku perdeu 3 gols fáceis, um inclusive sem goleiro praticamente. Então foi mais por falha mesmo nas finalizações do que questão de chances criadas. Então é isso aí, eu saí no red. Achei a Croácia melhor nessa primeira fase que a Bélgica. Não é a seleção também que eu acho que vai disputar o título, mas em comparação à Bélgica, eu achei que eles foram melhores sim, mas não acho que vá longe. E a Bélgica, achei o time, assim, o elenco, muito acomodado. Tipo, a nossa Copa era outra, essa a gente não vai ganhar. Então, assim, parece que eles já foram com essa ideia, né? E ainda são alguns notícias que estava tendo problema de vestiário, deu briga, então estava meio na cara que eles não iam longe, né? Então não passaram nem da primeira fase e talvez até para trading eu imagino que seja até melhor a Croácia passar, que pelo menos ela dará mais jogo, né? A Bélgica do jeito que vinha ali, pelo menos estivesse tentando, fosse um time ofensivo, que tava dando espaço, levando gols, mas ela tava jogando retraída, né? Tava linhas baixas, tava ruim de trabalhar. Não que a Croácia seja boa, né? Mas pelo menos jogou um pouco melhor. E a Croácia pega o Japão, né? Que foi a grande surpresa aí, que foi o primeiro num grupo aí que tinha Alemanha e Espanha. A gente vai falar do jogo deles agora mesmo. E aí, Cabal, o que você achou do jogo? Chegou a fazer alguma entrada? Esse jogo é o que eu tava mais animado para trabalhar, assim, como eu tinha planejado o dia de hoje. E foi, acho, mais difícil, né? Até por Bélgica e Croácia ter dois times bem constantes, assim, né? E eu na boa mesmo, ainda botei uma fezinha na Bélgica e uma escalação diferente. E para a Croácia ter jogado por empate, achei que poderia rolar um lei Croácia, mas foi ao contrário. O começo da Croácia é muito bom, marcando pressão.
Aí eu fui entrar lá em Bélgica e tomei invertida do mercado, mesmo a favor do tempo, que aí a Bélgica começou a dominar. Aí eu fechei com prejuízo mesmo, não é porque é uma posição que você trabalha a favor do tempo, que você vai ficar segurando sem padrão, né? Eu não quis. Hoje estava jogando o Mertens, estava perigoso. E mas logo depois a Croácia foi dominando de novo. Você vê que o meio-campo está mais encaixado, os caras correndo, assim, apesar de ser um time também mais coroa, assim. Não ser um time tão físico, mas você vê que a Croácia está em outra pegada ali da Bélgica. Modric jogando muito, daquele jeito, né? Puxando contra-ataque, virando o jogo. E tentei de novo pegar esse Lei Bélgica, não consegui pegar, mas esse não cheguei a tomar prejuízo, não, mas também não deu green, que o jogo ficava mudando. Aí eu falei, vou entrar no over aqui, porque se sai um gol, vai sair o outro, né? Que o outro vai estar sendo eliminado. Acabei entrando 2,5 lá e fiquei. E isso no primeiro tempo. E no finalzinho, como eu já estava com o headzinho, head pequeno, eu botei mais umas moedas ali, deu a favor da Bélgica, porque entrou o Lukaku, e aí no final a Croácia realmente não parou de contra-atacar e a Bélgica cresceu ali mais na bafa. Aí como já tá com prejuízo assim, eu falei, vou jogar essa moeda na Bélgica, que acabei considerando uma boa entrada pelos gols perdidos do Lukaku, né? Você acha que Uhum. o Lukaku em boa fase não tinha escapado da Croácia, não, mesmo a Bélgica ter sido uma zona, assim, até nesse jogo mesmo, a zaga deixando espaço, time bem E esquisito mesmo. eu acho que essa Copa tá mostrando muito que tem hora que tá sendo mais das seleções que quer, que se supera fisicamente, que se doa em campo, do que dá mais técnica, né? A E prova disso é a Austrália, né? Você vê que é um time bem limitado, mas tá jogando dedicado, arrumadinho. Sim, sei que uhum, não vai longe, né? Provavelmente vai ser eliminado pela Argentina, mas já apresentou um futebol bem melhor que muita seleção aí. com certeza. E eu acho que a Bélgica pecou muito nisso, né? Eu, pelo menos, não senti uma seleção envolvida com a competição, né? Achei a seleção longe ali, entrevistas já meio que entregando os pontos, né? Então achei assim que a Croácia estava achei a Croácia mais envolvida. Faltou qualidade também, mas você via que parece que os jogadores estavam indo mais atrás e tal. Então pode ter sido só uma impressão. E em campo achei que a Bélgica poderia ter feito um jogo um pouco mais pressionando o adversário, né? Principalmente na questão da marcação, apesar de ser um time tão novo, mas tava em momento nenhum, quase nenhum, só subiu a marcação, né? Sempre atrás, sempre atrás. E agora provavelmente muitos aí não vão voltar, né, para a próxima Copa, questão de idade. Alguns que talvez até terão idade, mas já estarão assim mais por fim de carreira ali. Então vai ser uma renovação grande. O técnico foi anunciado que saiu hoje, né? Então também vai trocar o técnico, questão de ideias de jogo. Então vamos ver. Acho que a Bélgica vai, pelo assim, os nomes que eu vejo belgas assim, vai diminuir bastante a qualidade, né? Então tem que ver se o De Bruyne vai continuar, como é que ele vai estar o nível dele também. Mas sai, provavelmente Lukaku já não vai chegar, se chegar, não vai chegar no auge. Sai o Itzo, sai a zaga quase toda, ou toda, né, que jogou hoje. Provavelmente o Mertens não volta mais, o Hazard não volta. Então, assim, a base aí provavelmente vai toda embora. Bem, vamos falar do próximo jogo, Japão e Espanha. O Japão ganhou de 2-1. O Japão que não gosta de ganhar de seleções que ele é favorito, né? Perdeu para Costa Rica. Gosta de ganhar só de campeão do mundo. Então ganhou da Alemanha, ganhou da Espanha de 2-1 e de virada dos dois times, né? Eu vi uma estatística hoje, não sei se você viu, Cabal, acho que foi
até coloquei no Instagram, eu tô em dúvida o ano aqui, mas o Japão parece que foi uma das seleções, fazia muito tempo que não tinha uma seleção com tão pouca posse de bola, igual o Japão teve hoje, né? Então, eu vou pegar essa informação aqui. Hoje eu tô trazendo as informações tudo pela metade. Eu vou pegar a informação aqui pra gente saber certinho. Mas teve muito pouca posse de bola, pra você ter uma noção, terminou com 18%, 6 chutes, e a Espanha terminou com 82%, 12 chutes, né? Então, você olha assim essa posse e pergunta a alguém que não viu o jogo quem ganhou, essa pessoa vai falar nunca que foi o Japão, né? Então aqui, ó. A Japão registrou a menor posse de bola de uma seleção, considerando todos os 776 jogos da Copa do Mundo na nossa base de dados desde 1966. Então foi a menor posse de bola, entrou todos os jogos aí desde 66 e ganhou, né? Então, assim, pra você ver que está sendo uma seleção muito eficiente, apesar de ficar com pouca posse. Muita gente falando que a Espanha meio que sabendo ali que ia passar em segundo, preferiu, não quis forçar, porque ela ficou do lado mais. Ela queria fugir do confronto ali do lado do Brasil. Eu acho que não tem muito sentido, porque ela foi pro lado mais forte. Não sei se tem ou não sentido em relação a isso daí. Ela pega um adversário teoricamente mais fácil nas oitavas, que pegaria, né? Marrocos em relação à Croácia, apesar que o Marrocos ficou na frente. Mas não sei, né? Eu acho que não tem muita lógica isso daí, não. Mas muita gente falando que ela não forçou no final ali. Em relação ao jogo, no primeiro tempo eu não cliquei, onde foi que a Espanha fez 1-0 logo aos 11 minutos. Eu até pensei que ia ser um placar elástico, mas o Japão se portou bem defensivamente, segurou a partida, achei que a Espanha dominou bem, assim. Depois, no segundo tempo, o Japão tá com essa característica, né? Ele tá começando bem o segundo tempo. Os gols dele tá saindo quando a Alemanha também saiu o gol ali, né? Ele já fez o empate aos 48, eu nem sonhava em estar dentro, e depois aos 51 também, 3 minutos depois, então a gente eu pelo menos nem raciocinei ali para uma entrada. E ainda acho que teve um gol anulado aos 53, né? E após isso, eu imaginei que a Espanha ia para cima, porque teve um momento que ela estava ficando fora da Copa, depois o Luiz Henrique falou em entrevista que eu nem estava sabendo disso. E eu falei, pronto, a Espanha tá ficando fora, porque a Costa Rica tava ganhando da Alemanha. Eu falei, eles vão pra cima. Tentei aí um over à frente, a odd tava bem mais alta que no outro jogo. Não rolou e também depois uma moeda no limite, no empate, também não rolou. Então até aí eu vim só apanhando, né, no dia da Copa. E terminou assim, não peguei nada, né? O jogo teve 2-1 aí, mas não consegui pegar nada. Como eu tô falando que meio de semana eu tô trabalhando, então eu tô focando mais em entradinhas de gols ali, moeda menor. Não tô me aventurando muito no match odds, não. E aí, Cabal, o que você achou do jogo? Uma surpresa tão grande assim? Ou você até imaginava que poderia acontecer? E em relação ao trade, né? Você chegou a pegar alguma coisa, alguma entrada que você fez? Agora é fácil falar, mas eu imaginei que poderia ter, né, não, ter uma não vitória da Espanha, até pela Espanha não tá precisando ganhar, e o Japão ia dar a vida. E o Japão mostra que é aquele time que joga bem melhor reativo que com a bola, né? Que a Costa Rica, que eles que tiveram 70. Vocês tinham isso tudo, mas eles que proporam o jogo, conseguiram marcar. E hoje, se a Espanha jogou para valer ou não, eu acho que grande parte do jogo jogou. Eles conseguiram a vitória com méritos, né? Uhum. Para trade, eu perdi esse primeiro gol da Espanha, talvez dá para ter pegado, mas o Japão, como ele já joga assim e aí estava marcando forte, eu não tive muita percepção. E eu estava focado no jogo da Alemanha lá, né? Estava posicionado lá. Meu foco era bem mais jogo na Alemanha no começo. E depois que foi 1-0, a Espanha, o Japão, ele ficou segurando esse 1-0, engraçado. E a Espanha tocando bola tranquilamente, assim. Uma hora até entrei a favor da Espanha, peguei uma descidinha ali mesmo, a Espanha vencendo.
estava muito tranquilo, o Japão não tocava na bola. E no segundo tempo foi muito parecido com o da Alemanha, né? Tudo que o Japão não marcou pressão, eles marcaram ali naquele começo do tempo. E acho que é o que complica um pouco, às vezes, esse jogo da Espanha, né? O goleiro, às vezes, não é tão bom com o pé. Não sei se hoje foi o Nai Simon que falhou de novo. Eu achei falha naquele gol Foi lá ele. também. Não. Foi. E o Japão marcando muito pressão, já fez esse gol na falha, né? E logo depois que realmente não deu tempo de pensar em nada, saiu esse segundo gol parecia que a bola tinha saído, mas acabou valendo. Aí botou um fogo no outro jogo, né? Que é o cenário que eliminaria a Alemanha de qualquer jeito, era o Japão ganhando a Espanha. A não ser que a Alemanha ganhasse de 8, porque a Espanha aí ficava na frente da Espanha. E a Espanha, eu achei que ela meio que não imaginava que a Costa Rica ia ganhar, que ainda tinha Costa Rica na história. E eles ficaram bem tocando bolas, sem efetividade nenhuma no segundo tempo. Me posicionei lá em Espanha, fui pegando a subida da odd da Espanha, perdendo, aí até que rola a virada da Costa Rica, que eu menos esperava, acho que ninguém da Espanha também esperava. E lógico que você viu que isso chegou, né, pro time da Espanha. Aí do nada eles começaram a forçar o jogo, e aí eu saí da Espanha, né? O mercado até voltou, assim, muito doido, muito atípico, né, o mercado hoje. E eu fiquei de fora desse da Espanha até a Alemanha empatar e dar toda a cara que ia fazer o 3-2, que aí eu sabia que se a Alemanha fizesse 3-2, a Espanha não ia atacar mais, e foi o que aconteceu, mas lógico que eu perdi uma parte dessa correção, né? Tá muita gente atenta a essa correção, mas deu para pegar uns 8% ali da stake nessa correção da Espanha no segundo tempo, né? Levei até o final quase, mas às vezes foi complicado. Acho que, sei lá, dos 65 a 80 minutos, a Espanha a bola ficou 100% com a Espanha. Tá ligado? Era muito toque de bola e o Japão muito recuado. E foi para mim que foi o que deu para fazer nesse jogo pela situação atípica, né, da Espanha Uhum. não tá eliminando a Alemanha. Eu sei que assim, né, eu acho que não entregou de propósito, mas no momento aí que já que tava perdendo e a Alemanha tava ganhando lá, eu acho que eles seguraram sim. Eu acho que, se é que teve alguma coisa, eu acho que foi mais para tirar a Alemanha do que para a chave. Porque para a É, chave eu achei que ela ficou do lado mais difícil. E falar que fugiu do Brasil, eu não vejo o Brasil tão acima assim na não, visão não, dos acho. outros. Ah, vou fugir do Brasil. Eu não vejo assim que o pessoal tá querendo fugir do Brasil. Claro, todo mundo quer pegar uma seleção mais fraca, mas assim, em relação à chave, ficar ou não do lado do Brasil, Ué, para mim o fugiu do lado. Brasil para pegar a França, Então, Portugal, eu acho que do lado de lá foi muito, Inglaterra. muito, muito mais difícil. Agora, se é que teve alguma coisa, eu acho que pode ter sido, ah, beleza, a gente tá perdendo aqui, vai passar em segundo, tanto faz a chave, que não importa, e a Alemanha tá fora, então, assim, é um adversário a menos e tal. Mas Não, e talvez, tanto né? que no finalzinho tem uma defesa do goleiro, não é porque o cara chuta perigoso, sabe? Você vê que eles tentavam, mas assim, é o tipo de jogo que mais dificulta a Espanha, né? Que é todo Eu mundo acho, esfornado lá atrás. eu acho que o pessoal que talvez não acompanha tanto, não que a gente acompanhe sejam os caras, né? Mas assim, muita gente fica, ah, o Guardiola, o Tiki-Taka, talvez vê só na Copa, seleções, ou esse estilo de jogo. Eu acho que esse estilo de jogo, ele é ok, não é um estilo a mais e não tem seus defeitos, tem suas qualidades. Mas ele funcionou em pleno exercício mesmo quando foi no Barcelona, porque ele tinha um Messi novo, em alta performance, que não jogava sem um 9, mas ele fazia o 9, fazia o enganche, fazia tudo. E ele pegava a bola, tinha que fechar dois, três caras nele para tentar tirar a bola e abrir espaço para os flancos, né? Que era muito facão ali que entrava direto. Aí Pedro, por exemplo, cansou de fazer gol no Barcelona, era um jogador, entre aspas, normal. Então foi aí que
deu muito certo, né? Ficava com a bola, mas tinha um cara para quebrar as linhas. Não, e tinha o Mas Xabi e Iniesta. Assim, isso, Pedro e Gavi é muito bom, mas ainda não chegou nem perto, né? De exato. criatividade. E tinha um time assim muito acima o resto do time também era muito acima do normal, marcou época. E tinha um cara que quebrava as linhas demais, que era o Messi na individualidade. Tinha o Xavi Iniesta com os passes, né, entre linhas, mas tinha o Messi assim que, beleza, não tá dando certo, e pegava, driblava 3, 4 e achava espaço. E depois teve a Espanha, que não tinha o Messi, mas era praticamente o time do Barcelona, o Xavi Iniesta, que já tinha mais dificuldade para fazer o gol, porque não tinha esse quebrador de linhas de alto nível, que era o Messi, né, era o Mas melhor do tinha o mundo ali. Davi Villa numa fase muito boa. É, e tinha o Davi Villa que marcava gol e tal, mas você já viu que assim, não era igual o Barcelona. O Barcelona ganhava todo jogo, praticamente goleado. A Espanha tinha jogo, por exemplo, a final da Copa foi 1-0. Você viu que certos jogos eles tiveram dificuldade naquela Naquela Copa. Copa foi vários 1-0, se não me engano. É, teve vários 1-0. Então, assim, é um estilo de jogo que privilegia a posse. Tipo assim, nós estamos mais com a bola, nós vamos sofrer menos. Mas tem dificuldade para finalizar. Então, muitas vezes o pessoal talvez chegou lá, viu ali o final ela tocando muito. Ah, tá segurando, não tá querendo fazer o gol. Mas talvez é dificuldade, né? Porque 82% de posse de bola, que praticamente 82% de posse de bola no futebol, é, é muito perto assim de você ficar praticamente com a bola o tempo inteiro. Talvez o Japão, se tirar a posse de bola defensiva ou em lances assim que não tem tanta, não tá tão no ataque, é muito pouca que ele vai estar com essa posse. E ela chutou só 12 vezes, né? Então, assim, não é a seleção que finaliza tanto. E desses 12 chutes, 5 foi no direção do gol. Então, ela não é desde o início isso, né? Não foi essa estatística, não foi só no final. Então ela tem essa dificuldade mesmo. E Não, é foi muito assim, se eu olhar pegar aí, foi assim até contra a Costa Rica, de 7-0, eles não chutavam muito. eu acho que a Costa Rica também naquele jogo ela foi um dia atípico, né? Você pode ver que até hoje que ela perdeu de 4-2 para a Alemanha, ela não foi bem, mas não foi daquele nível que foi lá. Jogou, pelo menos. É, e a Espanha é uma seleção que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você vai na posse e ela tem a dificuldade para marcar. Então você fica, tá com muito padrão, gol não sai, e aparece um Japão, precisa ali de poucas chances, né? Tá num dia inspirado também, ganha. Então a seleção tem que tomar cuidado com essa parte aí. E o Japão é uma seleção também para ficar de olho, né? Quando você for entrar contra eles, que eu acho difícil alguém entrar a favor do Japão, né? Mete odds, com moeda cheia, stake cheio, tomar cuidado que, pelo que a gente está vendo até agora, eles precisam de pouco, eles jogam mesmo pouca posse, né? E aproveitam ali as chances que tem. Então, muitas vezes, talvez você tá no back e tomar cuidado, né? O Japão estiver chegando aí nos contras, para não Hoje levar ele o deu gol. sinais, igual contra a Alemanha também, dá sinais da marcação quando eles estão mais perigosos. Isso. E, bem, o outro jogo, né? Para mim estava sendo uma zebraça quando estava ganhando, mas acabou perdendo. A Costa Rica perdeu de 4-2 para a Alemanha. E a Alemanha, mesmo com esse 4-2, ficou de fora, porque a Espanha, aquele primeiro jogo, fez a Espanha, né? Porque ela ganhou de goleada da Costa Rica e ela terminou com 6 de saldo, enquanto a Alemanha terminou com 1. Então aquele primeiro jogo ali deixou a Espanha muito tranquila na questão assim, ó, se empatar com a gente, muito difícil alguém ter um saldo melhor que nós, né? Eu imaginei que a Costa Rica que a Alemanha ia pressionar desde o começo e ia ser uma goleada, então eu fiz algumas entradas pré-live tentando aproveitar ali o primeiro gol para corrigir. Fiz um handicap, que quando saiu o primeiro gol já fechei. Fiz overlong exposição, até falei que foi o 5.5 no grupo, mas depois eu tava olhando, foi o 6.5, porque é o E, que a odd estava mais compensando, dava 11, né? Os outros estavam com odd muito, por exemplo, o 4,5 estava com odd de 5, eu acho, ou 5,5 estava com odd de 5, estava muito amassado. não, 4,5 tava 3 e pouco. Eu peguei esse. Tá, então o 4,5 estava 3 e pouco, o 5,5 estava 5 e o 6,5 estava 11. Então eu peguei o 6,5 pensando que poderia corrigir mais. Pessoal, claro, pessoal, moedas de over, viu? Pequenas, nada. Isso aí é para tentar aproveitar a correção, nada que interferiria se não tivesse dado a correção ou batido, né?
Também entrei na goleada, que acabou batendo. Acho que eu peguei ela 3 e alguma coisa, 86, eu acho, mais ou menos por aí. Ele foi essas entradinhas, moedas pequenas, tentando alguma alavancagem, com a correção. Logo aos 10 minutos a Alemanha fez o gol. Ali o mercado acho que teve mais certeza que ia ser um balaio, né, da Alemanha, então já corrigiu muito. Eu fechei o handicap para garantir que as outras entradas não seriam red, né? Então fechei já ali. Foi quase como um back, né? Se eu me lembro, acho que eu peguei a 1,30 e pouco, 1,30 ali. E aí fechei para garantir, né? Falei, não, aqui garante as outras entradas, o que não bater, não bateu. Tá tranquilo. E depois a Alemanha não fez mais nenhum gol no primeiro tempo, né? Apesar que ficou muito mais com a posse. Não conseguiu fazer o gol. Acho que foi muita falta do 9 ali, né? O Full. Como é que chama? Cara, Fulkruk. Ele não é. Isso aí. Isso, né? Ele não é um 9 assim que enche os olhos. O Thomas Miller também não. Então faltava alguém para mim nessa seleção que talvez poderia ser o Timo Werner, apesar de não ser um craque, mas assim, acho que ele fez falta na convocação, né? Ele machucou. Seria uma peça importante, na minha opinião, né? E não fez mais nenhum gol. Pensei até que essas outras entradas estavam perdidas. Falei, agora não vai sair mais nada, né? Pra você ter uma noção, a Alemanha teve 70% de posse de bola no primeiro tempo e 12 chutes, né? Saiu só um gol. E a Costa Rica, 30% e um chute. No segundo tempo, a Alemanha, para mim, continuou com um espadrãozinho, mas um pouco menos de intensidade. E foi a hora que a Costa Rica aproveitou, né? Fez o gol aos 58. Depois, aos 70, fez 2-1. E aí eu fiz algumas entradas nesse final aí, para complementar, que eu já estava com as outras ali. Lá pro final eu consegui uma moeda que estava 3-2, eu entrei no limite, a 2,20. Aí depois a goleada acabou batendo, 4-2. A hora que estava 2-2 eu fechei o 6,5 na correção, foi aos 73. Então acabou sendo o melhor jogo, né? Praticamente o único que eu saí no green aqui. Os outros que eu entrei foi red. Então deu a limpada nos red, consegui sair no lucrinho. Foi isso. Acho que, sim, eu achei que eu trabalhei bem porque estava tudo muito amassado. Então não dava para procurar muita outra coisa, né? Talvez tentei em alguns mercados que eu nem faço tanto, mas eu acho que se eu fosse esperar padrão para me entrar nos mercados que eu mais trabalho, talvez eu ia só assistir. E acho que nem sempre tem que entrar também. Não, esse jogo aqui não tem como eu entrar, não vai ter como, né? Beleza, mas assim, como só tem 4 jogos no dia, é Copa do Mundo, se você não trabalha, praticamente não vai ter outro jogo, né? Então, coloquei algumas moedinhas aí e acabou dando certo, né? E acabou que as duas seleções ficaram de fora, né? E aí, Cabal, o que você achou do jogo? Espantou um pouco a dificuldade, entre aspas, da Alemanha, né? Que chegou a estar perdendo. E seu trade, né? Conseguiu pegar alguma coisa? Eu vi lá algumas entradas que você colocou. Se quiser compartilhar com o pessoal. Vou compartilhar que foi um jogo bem atípico, né? Pela situação, pela odd, né? Esmagada. Assim, me espanta a dificuldade pelo volume de jogo da Alemanha. A Alemanha, ela foi eliminada, ela não foi pela falta de correria, de criação, de intensidade. Acho que ela foi eliminada muito pela desorganização e o nervosismo, né? E esse grupo traiçoeiro, né? Quando perderam uma zebra ali, como tem outro grande, aí poderia acontecer algo do tipo e aconteceu, né? Falando para trade, eu imaginava esse amasso da Alemanha desse começo. E o mais legal desse jogo é que a Costa Rica tinha chance também, né? Uhum. E, então por isso que me fez posicionar no 4,5, que eu peguei a 3,30, esperei subir um pouquinho. Logo de cara isso foi subindo um pouquinho, né? Para ser um mercado mais esticado assim. Porque imaginava que a Alemanha tinha essa situação de fazer 8 gols. E imaginava que mesmo se a Alemanha fizesse 1-0, a Costa Rica hoje ia tentar, né? Pela chance de classificar também. E foi o que aconteceu, né?
A Alemanha fez 1-0. E no match odds eu achei muito baixo. Eu até pego o back baixo, mas para mim tá demais. Teria que entrar com esse aqui muito alto, que não ia ser legal. Aí eu tenho uma opção que eu faço. Eu fazia muito no começo, né? Que eu fazia mais, assim, mais qualquer tipo de jogo, que é o handicap, né? O handicap europeu, que é o que tem na Betfair para fazer o trade, né? O handicap europeu, você, no caso de. Eu trabalhei -1 da Alemanha, né? Que no caso era o mercado lá para você achar no layback, era da Costa Rica +1. Que aí a odds, como a Alemanha estivesse tomando com -1 gol, a odd fica um pouco mais acima, né? E quando é de super favorito, assim, ela segura, porque o super favorito vai começar amassando, né? Eu lembro que eu já fiz isso em jogos assim, tipo de Copa da Alemanha, que é o Dortmund pega um time lá da quinta, sexta divisão, começa a 1,10. Aí você vai nesse -1 europeu, você pega um Dortmund a 1,40 ali. Aí, no caso, tá tão amassado, tá 1,30, né, o da Alemanha. Menos Pior. um. Mas aí foi o que deu para entrar. Eu vi que estava bem estável ali, até caiu um pouco. E saiu esse gol da Alemanha, fechei como fosse o back mesmo. Não fico esperando o segundo, não. Já tinha corrigido ali. E foi bom que eu fechei, que a Alemanha não, impressionante, não fez um gol no primeiro tempo. E já mostrava umas falhas defensivas que tem mostrado há tempos, né? Para mim é o ponto fraco da Alemanha. E no segundo tempo aí a Costa Rica foi para cima, achou um gol e quando a Alemanha começou igual doida, numa falha do Neuer lá, eu não lembro se a falha do Neuer foi no primeiro ou no segundo gol. Acho que foi no segundo, né? Uhum. Fez 2-1, que foi aí que causou o cenário da Espanha sendo eliminado também. Aí eu tava eu já falei do ovo. Aí eu tava no ovo, mas não tava nem lembrando, só tava eufórico ali com a eliminação da Alemanha e da Espanha, tava muito legal, mas sabia que se a Alemanha continuasse, ia empatar, virar. E foi o que aconteceu, né? A Alemanha botou o Füllkrug e o Havertz, que tava faltando gente na área ali, e eles viraram, fizeram 4-2, aí bateu meu over. Eu acho que o over eu fui firbetar no 2-2, já tava pagando quase tudo, mas tava tanto volume que eu sabia entre aspas, né, que ia sair mais gol, bateu tranquilo. E foi um jogo aí que é mais atípico, com os olhos mais amassados, mas foi um jogo que me deu o green hoje, né? Porque o padrão foi bem claro, assim, a leitura. E Cítico, a gente esqueceu até de comentar, no jogo da Espanha e Japão, teve um lance lá da questão da bola sair no segundo gol do Japão ou não, lá no cruzamento. Você chegou a ver o lance, Cabal? Cheguei. Você achou que saiu? Eu acho que não saiu toda, não. Mas é um lance difícil, né? Mesmo com o VAR, eu fiquei em dúvida. Tem um ângulo lá que parece que saiu, mas você tem que pegar um de cima. Acho que uma hora eu vi um lance que me convenceu, assim. Eu acho que com esse VAR tecnológico eles iam deixar passar, né? Hoje anularam um gol da Croácia que eu não consigo ver, não, né? Negócio Aquele lá, milimétrico. aquele lá eu não achei, não. Mas esse do Japão eu fiquei em dúvida. Não sei se avisa lá quando a bola sai. É, eu acho que é só no gol, né? Quando é gol ali que avisa pro árbitro se entrou ou não. Mas teve esse lance aí um pouco mais polêmico. E hoje também tem uma coisa engraçada, né? Tem aqueles sósias dos jogadores lá, não sei se você viu. Aí o Neymar, sósia, chegou lá no Catar, foi no shopping lá, tiveram que fechar as lojas porque a multidão em cima dele. Tava vendo lá, muito engraçado. Eu Foi vi. muito engraçado aqui. Então, esse grupo, né? Japão com 6 passou, 2 vitórias, né? Espanha e Alemanha, mais que merecida, apesar de ter entregado a rapadura contra a Costa Rica. Era para ter chegado nesse último jogo aí já com a Alemanha fora.
A Espanha passou em segundo com 4, uma vitória, um empate, uma derrota. Muita gente falando que a Espanha era a melhor seleção, que estava melhor futebol. Falei que ainda não tinha muito como ver por conta que a Costa Rica não é uma seleção muito fraca e tal, né? Aquela goleada não tinha como fazer muita avaliação. Acho que não sai tão forte assim dessa primeira fase, mas claro que agora é um novo campeonato. A Alemanha terminou com 4 em terceiro e a Costa Rica em quarto com 3 pontos, né? Ganhou só do Japão e passou em primeiro. E fez até um jogo respeitável contra a Alemanha. Bem, e a Alemanha também que o Miller, né, anunciou a aposentadoria da seleção. Creio que alguns outros nomes também devem sair aí. Não sei se o Neuer continua, vamos ver como é que vai ser. Só o chaveamento, antes de a gente continuar, de um lado, que vai ser o lado do primeiro colocado do Brasil, então pode ser o Brasil, né? Mas e eu acho que o Brasil tá dando sorte de ser o último sempre a jogar, até o momento, dos grupos ali, né? O penúltimo, na verdade, que é o grupo Portugal, que é o último. E ele vê as tragédias, né? Então acho que ele já entra um pouco mais esperto. Então, assim, vai jogar com o time reserva, viu que a França perdeu, deu a Espanha ali, deu problema, então talvez entra mais. Ó, se a gente vacilar, a gente perde. Mas do lado do Brasil, então, ficou de cima para baixo Holanda e Estados Unidos, que vai enfrentar Argentina ou Austrália. Então, se der a lógica, vai ter um Holanda e Argentina aí nas quartas, um jogão, né? E depois do lado do Brasil, provavelmente, ou, né, por enquanto, Japão contra a Croácia, que enfrentaria no momento Brasil ou Gana Uruguai, né? Então, o Brasil poderia pegar ou Japão ou Croácia nas quartas, bem mais fácil que um possível adversário lá da Argentina, que seria a Holanda, né? Claro que isso dentro de uma lógica, porque essa Copa sempre tem as zebras, né? E aí nas semifinais o Brasil, depois a gente vai falar com mais detalhe, quando tiver tudo definido, o Brasil podia pegar nas semifinais uma Argentina ou Holanda, dando a lógica, né? Então acho que do lado do Brasil, se ele passar em primeiro e se mesmo se os favoritos forem ganhando, ficou um lado mais fácil que do outro lado. E antes da Copa poderia ser o mais difícil, né? E do outro lado ficou Inglaterra e Senegal, que eu acho um jogo difícil para a Inglaterra, talvez está pegando um dos mais difíceis aí nas oitavas, as favoritas, né? França e Polônia, que eu acho que a França também pegou um time muito ruim, então pode se dar Inglaterra e França nas quartas, e depois tem Marrocos e Espanha, e acho que a Espanha vai sofrer com o Marrocos, eu acho que eles se fecham bem, e ela tem dificuldade para entrar, para finalizar, e provavelmente Portugal, se passa em primeiro, contra Sérvia ou Suíça. Então, se der a lógica, né, pensando só na lógica, seria França e Inglaterra nas quartas, contra Espanha e Portugal. E depois nas semis, um embate entre as duas, talvez uma França e Portugal, França e Espanha, ou Inglaterra contra os dois também. Então, acho que o Brasil ficou do lado, se passar em primeiro, né? Acho que ficou do lado mais fácil, né, Cabal, se ele passar em primeiro. Eu acho pela assim, quantidade de seleção que eu considero que pode chegar ao título, né? No, Uhum. do lado do Brasil, acabou para mim ficando mais para o Brasil e Argentina. Pode dar esse confronto, né? Eu acho que a Holanda não mostrou futebol para chegar, assim. Acho que pode até passar da Argentina, mas acho que não passa no Brasil. Acho muito difícil a Holanda chegar na final, né? E do outro lado, eu acho que ficou bem mais, tem bem mais candidatos, né? Da Uhum. perna de cima, acho que tem tudo para ser França e Inglaterra, né? Para mim, as seleções mais assim, técnicas e físicas igual o Brasil, assim, que tem muita gente jovem, e Portugal e Espanha, né? Cada um com suas deficiências, mas são dois times que eu acho que também não pode tirar, não, né? E além, aí, lógico que as outras erros, devagar a gente vai falando também, que acho que pode dar uma incomodada, né? O próprio Marrocos, né? O Uhum. Croácia, sei lá. A Croácia tá
enfrentaria o Brasil nas quartas. Isso. Eu acho que as zebras do lado do Brasil também são mais fracas, né? Porque tirando a Polônia do outro lado lá, a gente tem a Austrália, a gente tem Estados Unidos, a gente do lado de cá, né? Tem também o Já tá. Japão, talvez vai ter Uruguai ou Gana, né? Que talvez o Brasil vai pegar o mais difícil das zebras, né? O Brasil tá pegando o grupo. Para mim, o grupo do Brasil, teoricamente, antes da Copa, era um dos mais difíceis. Agora acho que ele vai pegar junto com, do lado dele, talvez o time mais difícil. E eu acho que é uma coisa, né? Se der Brasil e Argentina na semifinal e o que passar, na final chega forte. Porque aí é um clássico, ali as forças vão se igualar, não vai ter muita lógica, esse time é melhor, esse outro é melhor, ali vai ser muito igual, e o que passar para a final vai chegar muito forte. Eu acho que talvez corre isso se dar uma semifinal, o campeão sai dessa semifinal, porque vai chegar muito confiante nessa final, né? Bem, falando do bolão, que é o assunto mais importante de E todo o podcast, eu acabou, já. eu tô na liderança agora, né? Passei o Josialdo para não voltar mais, 30 pontos. O Josialdo tá com 29 e o Cabal 25. 25. Será que ainda pega? Ele falou que vai pegar nos playoffs, hein? Tá chegando. É, gosto de jogo É, grande, jogo grande. eu ainda não entendi se esse artilheiro vai contar ponto aqui do popular dentro desse bolão. Se for, tô lascado, né? Porque o meu jogador não fez nenhum gol, que é o Depay. O do Carrabal também não, que é o Kane, e o do Josialdo é um dos artilheiros, que é o Mbappé. Então, se for contar ponto, eu já tô nessa desvantagem. E os campeões, o Cabal não tá mais no jogo, que colocou a Alemanha, merece se ferrar mesmo. E o Josialdo colocou o Brasil, ainda estamos no jogo, né? Então vamos ver aí, tudo pode mudar e ainda tem muito jogo ainda. Bem, passando para os jogos de amanhã, vamos falar primeiro aí do meio-dia, né? Vou pegar as odds aqui, de Gana e Uruguai e também de Coreia do Sul e Portugal. Vamos começar aí por Gana e Uruguai, porque eu acho que vai ser um jogo até mais interessante. Então vamos começar por Portugal e Coreia do Sul, porque como é o jogo, talvez vai ser menos difícil de analisar. Bem, Portugal passou, né? 6 pontos, 2 vitórias. Achei que está até melhor em questão de resultado que eu esperaria. Achei que jogou melhor o segundo jogo que o primeiro. Coreia está em terceiro com um empate, né? Empatou com o Uruguai na estreia, um jogo bem ruim, 0-0. Depois perdeu pagando 3-2. Portugal, então, o empate, ele garante aí a primeira posição. E Bia Cigana ganhar, ela vai ter que tirar um saldo, né? Dependendo aí, se Portugal, por exemplo, empatar, ela tem que tirar um saldo de 3 gols. E aí depende, né? Se Portugal perder para a Coreia do Sul, depende da quantidade de gols aí para a Gana tirar. Mas ela tem 3 gols de saldo a menos. Então Portugal ainda pode perder essa primeira posição, mas não a vaga. Coreia do Sul tem que ganhar de Portugal e torcer ou para o empate, que seria o mundo ideal para ela, porque Gana está com um saldo zero e faria o mesmo tanto de pontos, e ela ganhando ali vai ter que ver os critérios de empate sem ser o saldo, mas ela pode passar, né? E se ela empatar, tá fora, então só resta a vitória mesmo. Bem, vamos pegar as odds aqui. Coreia do Sul, 4,40. Portugal, 1,75, né? Tá com a odd até boa, tem que ver o time que vai entrar em campo também. E o 2,5 tá 1,87, né? Tá esperando um pouco de gols, né? Bem, depois de hoje, eu não tô cravando tanto vitórias, né? Ainda mais Portugal, que é uma seleção que ainda não me convenceu. E a gente tá vendo aí que as seleções estão realmente precisando de vencer para passar, algumas estão conseguindo os resultados, né? Marrocos, hoje a Costa Rica, querendo ou não, teve certo momento que estava classificando, estava ganhando. O Japão. Então, assim, vou entrar mais preocupado nesse jogo aí com a zebra, que seria a Coreia do Sul. E também temos que ver quem vai jogar em Portugal. Eu não vi comentários que Portugal vai jogar com os reservas, né? O que eu vi foi o que o Nuno Mendes machucou e não joga a Copa mais. Então, vai jogar provavelmente o Rafael Guerreiro, que eu acho que é também um bom lateral, talvez um pouco mais ofensivo, né? A questão defensiva, acho que talvez ele peca um pouco mais.
Questão de trade, eu acho que não vai ser, eu acho que não vai ser fácil pegar algum match odds, mesmo Portugal tendo uma seleção melhor. Eu acho que a Coreia do Sul, como precisa ganhar, vai fazer um jogo bem de entrega, difícil, mas eu acho que pode surgir momentos para gol, né? Porque a Coreia, em algum momento, a gente tem que ver como é que ela vai se portar, por exemplo. Será que ela vai fazer igual a Tunísia, que saiu para cima no começo, deu aquele calor? Então, se sair daquele jeito, talvez dá para tentar pegar alguma coisa ali, algum ataque, alguma bola parada. Mas se ela talvez especular mais e deixar para se atirar mesmo mais pro final, talvez mais pro final do jogo, que a gente vai ter essa chance. Então, eu acho que em algum momento vai dar para buscar algum gol. Para match odds, eu ainda estou desconfiado dessa seleção de Portugal. Acho que mesmo com os titulares aí, não vai ser tão fácil, não, pela necessidade da Coreia do Sul. E aí, Cabal, o que você acha? Consegue ter algum prognóstico, né? E também questão das odds, achou justo essa odd de 1,70 e poucos aí para Portugal? É difícil precificar esse jogo porque a gente não sabe como é que Portugal vai vir, né? Se Uhum. vier titular, aí fica mais justo, assim, né? Mas eu acredito que deve vir bem mexido, porque Portugal, assim como Brasil e França, já se classificou e Portugal praticamente primeiro. Vai me surpreender se vier titular. E se vier bem mexido, aí a entrada acho que fica parecido com o jogo da França, tentar ver se dá para essa correção da odd de Portugal, porque a Coreia do Sul não é um time ruim, acabou se botando em situação assim. E ela ainda tem a boa chance de ganhar e classificar, né? Então, acho que para Meteor, imagino Lei Portugal, se tiver time reserva, é claro. Mas mesmo assim, time reserva de Portugal é bom. Tem Rafael Leão, tem vários nomes lá. Eu só lembro do Rafael Leão. Tem, André Silva, Vitinha, você tá João falando no Mário. banco? João Ah, tá. Mário. Então, assim, mesmo se tiver mexido, vai ser um time bom. Mas mesmo assim, né? Time mexido, sem necessidade de vitória, pode chamar esse lei. E no segundo tempo, né, se a Coreia estiver precisando de um gol, como é que é a situação do outro jogo, pode ser bom trabalhar o mercado de gols aí, pela necessidade da Coreia. Eu também acho que esses jogos finais aí sempre tem um momento que alguém tá precisando do gol, né? Muito difícil é achar um momento que tá todo mundo tranquilo. Talvez hoje, no segundo tempo de Canadá e Marrocos, tenha acontecido isso, né? De não precisar ali Marrocos e Canadá, beleza, que não queria perder, mas também não tinha nada em jogo. Mas a maioria dos jogos está tendo uma certa disputa, sim. Bem, depois o jogo aí que envolve algumas coisas, né? Gana e Uruguai. Teve aquele confronto que o Suar. Soares defendeu um gol do Asamoah Gyan com as mãos, né? Foi expulso, teve o pênalti e ele perdeu, Asamoah Gyan. Depois foi para as penalidades. O Uruguai passou com a cavadinha ainda do Locabreu, né? Então foi um jogo que ficou marcado nas histórias da Copa, inclusive no Museu da FIFA, eu estava vendo alguns influencers que está compartilhando lá o museu que ela monta na cidade. Tem a camisa do Asamoah Gyan lá, né? Então é um jogo realmente que marcou. Não sei se vai ter uma certa revanche, porque muitos dos jogadores, ou praticamente todos, já não estão mais na seleção de Gana. Então creio que não é mais uma questão talvez da necessidade, né? Porque é um confronto direto. Gana tem a vantagem do empate. Ela só perderia essa vaga no empate se a Coreia do Sul ganhasse de Portugal e com a vantagem de no mínimo 3 gols para passar ela no saldo. Então é muito difícil imaginar que a Coreia ganhará de, por exemplo, 3-0 de Portugal. Teria que ser mais uma grande zebra, mas essa aí também é difícil, né, de imaginar. Então o empate Gana passa, mas e o Uruguai tem que ganhar. O Uruguai até o momento, sempre que ele teve que propor, mostrou muita dificuldade, mas muita dificuldade. É a seleção que eu acho que o técnico está temando em jogar com num estilo ali que ele está colocando o Darwin Nunes
e mais um, né? O Suárez ou o Cavani junto e tá ficando um pouco lento. O meio de campo ali que ele arma de uma forma que acho que falta um pouco de criatividade. Então tá com muita dificuldade. Achei que o time melhorou no segundo tempo da última partida, depois que ele mexeu, jogou com 3 zagueiros, pôs o Arrascaeta, acho que o time ficou um pouco mais leve, criativo. Então vamos ver como é que ele vai entrar no time. No SofaScore não fala que o Arrascaeta vai ser titular. Tá falando que o Darwin Núñez vai jogar na frente com o Maximiliano Gomes, né, tirando um homem mais pesado. Acho que pode ser também uma alternativa, mas eu acho que seria, na minha opinião, eu entraria com o Arrascaeta, até porque ele entrou bem no último jogo, né? Mas vamos ver na hora. As odds, deixa eu pegar aqui, tá 1,75 para Portugal, achei baixa, né? 4,75 aí para Gana. Uruguai, né? Você falou Portugal. Falei Portugal? Desculpa. Perdão, Uruguai, tá? É 1,75. E o 2,5 tá 1,95, né? O mercado tá mais ou menos no meio aí, não sabe direito se vai ter gol ou não. Muitos, né? Gols, quer dizer. Só repetindo os match odds, então. 1,75 para o Uruguai, 4,75 para a Gana. E aí, Cabal? Talvez essa odd da Gana esteja tão alta porque talvez o empate, o mercado entende que ela possa entrar pelo empate, porque para ela sair, a Coreia do Sul teria que ganhar com uma vantagem de mínimo 3 gols aí de Portugal. Ou você acha que o mercado está enxergando esse Uruguai como favorito mesmo? Porque eu achei um pouco baixo. Não sei se você concorda que essa odd do Uruguai está baixa. Eu achei baixo também, até pelo futebol que os dois times mostrou. E um grande problema de trabalhar uma correção com o Uruguai é essa postura de Gana, né? Pelo empate ser bom para a Gana, talvez venha bem recuado e o mercado está imaginando isso, né? Mas assim, eu dificilmente vou trabalhar nesse back Uruguai ou Leigana alta, assim, vai ter que ser um padrão bem absurdo, tipo que o México do nada mostrou, assim. Isso. E se não, vai ser entre as pontuais ali, uma bola parada, que do Uruguai é bom, ou tentar, se o Uruguai começar muito mal, pegar uma correção rápida, mas nem isso. Pela necessidade, eu não acho que não vou atrás também. E daí, pelo cenário, é tentar buscar gols, né? Provavelmente. O Uruguai já mostrou um time diferente ali quando precisou de empatar contra Portugal. Tem que ver se o cara botar uma escalação mais leve, com esse Maximiliano Gomes, né? Uhum. E se botar o Rascaeta, se dar uma mudada nesse time assim, mas falando de trade, eu vou mais com o olho para mercado de gols do que match odds, né? Mas lógico, se eu ver uma oportunidade ali, vou trabalhar, né? Tem jogos que mesmo você analisando pré-live, talvez você tenha uma mais estatística, é difícil, né? Você precificar. Eu acho que esse jogo é um jogo também que vai ser bem parelho ali, não vejo essa diferença de ódio. Inclusive, eu acho que, a não ser que Portugal surpreenda demais, igual o Cabal falou contra o México, essa odd dele vai corrigir, porque eu acho que vai ser um jogo difícil. O time de Gana é muito físico, Portugal, Uruguai é um time que algumas peças ali já têm uma certa idade, então acho que vai ser um jogo de muito embate, né? Portugal, Uruguai gosta, nossa gente, o Uruguai gosta desse jogo de trombada, né? E Gana, creio eu que não vai fugir desse jogo não. Depois, 4 horas, tem mais 2 jogos, né? Vamos para Camarões e Brasil. Bem, eu acho que a questão aí principal Brasil tá com as reservas. Eu acho que é um time bom também, né? Os reservas. Mas, querendo ou não, é um time que não vem jogando, que já tá alguns dias sem atuar, né? Alguns jogadores. Treina lá, ok, junto, mas o jogo é diferente, não tem tanto entrosamento. E por mais que você fala que tem alguns jogadores que mantêm o nível, cai, né? Querendo ou não, a qualidade. Então, provavelmente, Daniel Alves vai jogar na lateral direita, né? Não sabe como é que ele tá fisicamente. Faz 69 dias, eu acho que ele não joga.
Bremer. Teve poucas oportunidades com a seleção, acho que teve uma chance só ali e foi convocado. Eu acho que talvez um pouco mais de certeza ali no meio, né? Se for que eu tô falando que vão entrar, porque são jogadores mais tarimbados ali. Se o Fred for jogar, Bruno Guimarães, Fabinho, acho que é um meio bom. E na frente, acho que vai ser muita velocidade. Agora, temos que ver se vai ter um entrosamento entre eles, né? Provavelmente vai jogar a Gabriel Jesus, Antony, Gabriel Martinelli, Rodrigo, talvez entre jogando. E Camarões e ainda tem chance de classificar, então eles não vão entrar ali para passeio, né? O Brasil ainda não tem esse primeiro lugar garantido. Se a Suíça ganhar e conseguir tirar a diferença de 3 gols de saldo, ela pode ser primeiro, né? E aí o Brasil cairia para aquele outro lado da chave lá que é bem mais difícil. Então eu acho que o Tite vai querer esse primeiro lugar, claro que ele quer de qualquer forma, mas mais ainda. E Camarões tem que ganhar do Brasil e torcer para a Suíça não ganhar, né? Para ele conseguir esse segundo lugar aí. Vamos pegar as odds aqui. Eu vi que muita gente já entrou no Brasil esperando a correção e ela andou subindo, estava 1,30, 1,30 e poucos. Estava na faixa de 1,40 quando eu olhei. Estava em 40 para o Brasil aqui, 8 para Senegal e o 2,5. Aqui está 1,75, né? Mas ela está com um tracinho aqui, provavelmente já está sofrendo instabilidades. Né? O mercado deve estar subindo e voltando, caindo e voltando aqui muito rápido, então por isso que está com o tracinho, que ela não deve estar tão fixa. E aí, Cabal, o que você acha? Esse é um jogo, talvez, por conta que o Brasil vai entrar com as reservas, que vai ter que esperar para ver como é que o time vai jogar? Tem que esperar, mas o Brasil, assim, tem um elenco tão forte que eu acho que esse time pode ganhar bem do Camarões. Por isso eu acho mais difícil trabalhar essa correção no Brasil, mas lógico que se o Brasil entrar muito bagunçado e desinteressado, pode rolar, até por ser bem baixo a odd do Brasil para um time reserva. Mas como eu gosto da qualidade, principalmente do ataque do time reserva, né? Rodrigo, Antony, Martinelli, essa garotada vai entrar afim, vai ter gente aí que, para mim, vai tá querendo passar na frente, né? Pegar uma vaga titular, né? Só tira o Rodrigo, o Antony, já que o Rafinha não tá muito bem. Aí tem que ver como é que vai estar essa garotada, porque o Camarões vai ir para cima. A galera viu como é que ele jogou contra a Sérvia e a Suíça, um time vertical, time que vai para dentro mesmo, bagunçado atrás. Aí tem tudo de ser talvez um jogo para gols, né? Não sei, na odd está mais ou menos, mas eu acho que pode ser um jogo de trocação aí. O time do Brasil é bem rápido. Acho que eu vejo também, tipo, o cenário é bem diferente do jogo do Uruguai, mas eu vejo mais com bons olhos esse mercado de gols que mete olhos pode ser perigoso para os dois lados, né? Eu acho que Camarões também depende muito como é que Camarões vai jogar. Eu acho Porque que o Camarões só a vitória interessa, né? Isso que eu acho que eles vão ficar atrás mesmo. e eu acho que aqui não tá falando, eu acho que corre o risco de jogar Bubacar e Choupo-Moting junto, pelo que eles fizeram no segundo tempo. E se Camarões for para cima, para esse ataque leve do Brasil, o Tite gosta de jogar no contra-ataque, que muitas vezes ele joga no ataque que não tem jeito mesmo. Mas se Camarões, nós temos que ganhar e vamos para cima e tal. Se ele quiser trocação, acho que tende para gols. Mas agora se Camarões, vamos tentar um gol, mas jogando mais reativo. Depois, se não der, a gente vai para cima nos minutos finais, né? Aí talvez não fique tão interessante, mas eu acho que Camarões não vai esperar muito o final, não. Ele vai tentar desde o início e ganhar a partida. Depois tem Sérvia e Suíça. Esse jogo tem alguns componentes aí que a gente, fora futebol, né? Na outra Copa também teve esse confronto. Esse grupo praticamente se repetiu, né? Tirando Camarões, era o mesmo grupo, né? As outras 3 seleções. Eu até já esqueci quem que era a quarta
da outra vez, mas Sérvia, Brasil e Suíça estavam no grupo. Teve a questão que o Xhaka e o Shaqiri fizeram os gols, com 2-1 para a Suíça na oportunidade. E eles têm descendência, parentes lá da região ali que tem teve guerra já, tem toda uma tensão, né? E eles fizeram o símbolo da águia, assim, voltada para o peito, balançando, abrindo e mexendo os dedos como se fosse uma asa, né? Que é o símbolo da Albânia, né? Que os sérvios têm uma certa... Eles não estão em paz, né? Não aceitam ali muito bem a independência deles, então criou todo um clima. Eu acho que esse sim vai ter aquele sentimento de revanche, porque praticamente a Suíça se manteve e a Sérvia também, muitos jogadores estão aí, e envolve uma questão muito sensível para os países, então acho que também tem toda uma pressão política em cima desse jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito tenso, muito disputado, entradas fortes. Imagino que o Shaqiri vai apanhar bastante, mas o que joga mais à frente, né? O Xhaka também deve levar umas entradas aí. E é um jogo que pode até ter muitos cartões, né? Expulsão, talvez. Então vamos ficar de olho. Eles estão disputando praticamente a vaga, porque a Suíça, se ganhar, tá lá. E a Sérvia, se ganhar e dando a lógica no outro jogo, Camarões não ganhando do Brasil, ela passa. Então, imagina um jogo bem nervoso, tanto por questão que vale a vaga, por questão política. Vamos ver aí, acho que é um jogo interessante de a gente ficar de olho. As odds, esse aqui eu não tenho a mínima ideia de quem vai ser favorito, e o mercado também não. 2,63 para a Sérvia, 2,80 para a Suíça, e o 2,5, 1,95. E aí, Caval, consegue ver um cenário para match odds e até para gols? Eu acho que talvez esse seja o mais difícil do dia aí, pré-live, ou não? Você consegue ver um cenário? Não, cenários eu consigo ver. O problema é achar valor, né? É jogo parelho, a gente está vendo o mercado muito afoito, assim, tem margem para corrigir para os dois lados, mas nunca, como a necessidade é mais para o lado da Sérvia, né? Que na lógica lá do jogo do Brasil, o empate basta para a Suíça, né? Talvez pode rolar um lei suíço, assim, mas por imaginar a Suíça bem conservadora, defendendo, mas aí a Sérvia vai ter que estar muito bem e não vai poder estar tomando contra-ataque com a zaga doida aí que jogou contra o Camarões, né? Aí por essa zaga da Sérvia, eu acho que dificulta essa entrada. Teria que estar muito bem mesmo a Sérvia e a Suíça bem recuada. E acho que vai ser um jogo nervoso, né? Até pela rivalidade aí que você falou. E mercado de gols eu vou explorar mais no segundo tempo mesmo, de acordo com a necessidade das equipes. Se a Suíça estiver na vantagem, tá aproveitando essa zaga de linha alta da Sérvia e tentar buscar um gol no final, assim, né? Que alguém vai estar caindo fora, né? E o grupo era Costa Rica, que estava no grupo do Brasil, né? Na Copa passada era É, Brasil, Suíça, exatamente. Costa Rica e Sérvia, né? O Brasil Isso. empatou com a Suíça, ganhou da Costa Rica e ganhou da Sérvia. Então, praticamente se repetiu, né? Trocou uma seleção que talvez até um pouco melhor em vista, né? Porque Camarões, em vista se fosse a Costa Rica de novo, no caso, né? Não aquela Costa Rica passada, mas se fosse a Costa Rica de novo, a Costa Rica, acho que mesmo Camarões não estando tão bem, acho que ela está um pouco pior que Camarões, pelo que apresentar na Copa. Então é isso, né? A gente falou dos jogos de hoje. Acho que vale salientar que essa Copa está mostrando que cenários pré-live servem para te direcionar para o mercado, mas tem que tomar muito cuidado, tá tendo zebras, né? Teve Argentina contra a Arábia, teve França, a Alemanha contra o Japão. O Japão, por exemplo, nunca tinha ganhado no campeão mundial, ganhou de 2 só dessa até agora. Teve Marrocos no grupo dele passando. Então, assim,
o futebol hoje está muito equilibrado, né? Tem vários países que já evoluíram bastante. A gente ainda tem os favoritos, né? Mas tem que demonstrar em campo. Só camisa a gente está vendo que não tá entregando. E eu acho que cada fase que a gente passar, o físico vai contar mais. Seleção mais inteira fisicamente, porque os jogos estão sendo muito perto, vão se desgastando. A seleção igual o Brasil, que vai poder preservar, a França também preservou, né? Os titulares na última rodada, eu acho que vai sair um pouco na vantagem, porque não está tendo dia de descanso para ninguém. O pessoal está reclamando muito da questão do ar, né, condicionado, eu vi hoje, porque nos estádios tem o ar, quem não tem o calor, mas aí sai para ir embora para concentração, já é um clima diferente, então está tendo muita gente gripada. No Brasil teve já Paquetá, Antony, entre outros. Então tem todas essas questões aí, né? Querendo ou não, o cara gripe, ele já fica com o corpo ruim, piora fisicamente, talvez não pode treinar. Então tem toda essa questão, né? Então acho que fisicamente a gente tem que ficar muito esperto aí nessas seleções, como elas vão se comportar. Eu acho que é isso, acho que a gente fala um pouquinho de tudo. Hoje foi tão um pouquinho, 6 minutinhos a mais aí do que o normal. Queria voltar a agradecer a todos que estão escutando. Ontem a gente compartilhou alguns dados, né? Aquele fechamento ali do Spotify, ele faz um fechamento tanto para quem usa para escutar música, igual a gente mesmo, e quem faz podcast, eles faz um também, né? E a gente postou algumas estatísticas ali do nosso. A gente cresceu 150% de audiência esse ano, então a gente está muito feliz porque a gente não grava igual a gente está gravando na Copa, né? Todo dia. Nem toda semana. Tem vezes que a gente fica um mês sem gravar, porque, querendo ou não, o foco é o trade, né? Por enquanto, pelo menos. Então, tem dia que você trabalha o dia inteiro, ainda vai gravar podcast à noite, acaba que a gente ainda tem um trabalho fixo, né? Que a gente leva como prioridade também. Então, não, acaba que fica sem gravar. Então, a gente teve alguns dados lá que a gente achou muito bom. A gente sabe que tem conteúdos bem mais maduros, pessoas também mais maduras no trade, mas fica feliz, talvez, que vocês identifiquem na gente semelhanças em questão de o que está vivendo, né? Das dificuldades, dos heads, do aprendizado, e como a gente sempre falou, a gente quer mostrar esse lado, pelo menos por enquanto, e provavelmente aí no próximo tempo, enquanto a gente estiver gravando, né? Que é as dificuldades, né? A gente não vive disso, a gente procura talvez viver, mas a gente quer mostrar que todo mundo é igual, né? Tem as mesmas dificuldades, faz os mesmos erros, leva os mesmos heads, tem que ter os mesmos controles emocionais que às vezes foge. Então, é mais esse agradecimento aí mesmo. Deixar o Cabal se despedir e depois a gente encerra. Queria agradecer o pessoal aí que acompanha a gente, tem feito essa Copa aí. E vai ser o último dia de fase de grupos, né? Eu, por exemplo, gosto muito da fase de grupos, sei que o mata-mata começa uma nova Copa aí, mas somente nessa última rodada já ver várias situações. Amanhã a gente pode ver algumas também. E para quem for trabalhar o jogo de amanhã, é observar bem, né, o contexto de cada grupo, a necessidade, né? Porque isso aí muda muito como é que a leitura se encaixa, né? E é isso aí, né? Depois vai começar o mata-mata e vai ser aquela loucura. Espero que está sendo legal para todo mundo, mesmo que a gente sempre fala, né? Mesmo que não tenha sido muito em questão financeira, espero que tenha sido assim, de aprendizado mesmo e, querendo ou não, é um evento muito, para quem gosta de futebol, muito especial, né? De 4 anos. Eu acho que tem sido, pelo menos para mim, tem sido bem legal. Também tô achando bem legal, até de aprendizado. Acho que fazia muito tempo que eu não focava em jogos, assim, em poucos jogos, né? Eu sempre tento colocar 4 na tela.
É claro que a gente sempre presta atenção mais em 1, 2, né? Não consegue ter atenção igual em 4, mas acaba que você fica um pouco mais disperso, né? Não tem como ficar com 4 stream abertos e ficar focado igual você tá agora na Copa, né? E principalmente naquele começo ali que era um por dia, um por horário, então você fica como se fosse um intensivão, né? Vamos fazer uma revisão de tudo, né? Então, para mim, tá sendo bem legal. Também tô gostando. E depois dessa Copa, a gente vai ver se a gente faz umas podcasts de Battlefield, né? Pra ver se o Ó. Cabal larga de ser noob lá e começa a ganhar umas partidas pra nós, hein? Quem sabe eu faço uma streamzinha aí. Imagina? Eu quero ver essa stream. Essa aí eu assistiria, hein? Ó, Curiosidade pra ver. Então é isso. Um grande abraço aí a todos. Fiquem com Deus e até mais. até.